Paris Saint-Germain, um clube que viveu altos e baixos em sua história. Foi de um caos estrutural para um dos mais ricos do mundo, de um time querido a um time odiado, de um esquadrão de estrelas sem comando a um elenco cheio de operários da bola comandados por um grande treinador. Mas a história desse PSG passa muito por um objetivo de um país, em se tornar influente no mundo e no esporte em geral. Mas como que o negócio PSG foi se formando? E como dentro de campo esse time finalmente funcionou e trouxe resultados? Vamos ver isso hoje. Rapaziada, o PSG finalmente venceu a Champions. E eu poderia fazer um vídeo somente falando da conquista e da Champions em si, mas como muita gente já fez e fez muito bem, eu vou fazer algo um pouco diferente. E aqui eu vou falar sim sobre a trajetória de jogo por jogo até chegar ao título, mas antes eu vou dar uma volta um pouco maior, porque a história que eu vou contar começa no ano de 1991. Nesse ano o PSG foi comprado pelo canal de TV francês Canal Plus, que com o aumento das receitas na indústria das telecomunicações investiria alto no clube. O objetivo era grande, focado em se tornar um time consistente na França que em sua cidade mais conhecida queria montar uma dominância. O presidente escolhido foi Michel Denisot, um jornalista, produtor e apresentador, mas que já tinha experiência como executivo de futebol e depois da compra do Paris foi ele o escolhido para chefiar. Meio maluca essa história, né? É como que, sei lá, se a Globo comprasse o São Paulo e colocasse o Galvão Bueno como presidente. Não foi uma boa comparação, mas é meio por aí. Com um novo investimento, o PSG começou a colher resultados. Na temporada 93-94, conquistou a segunda Ligue 1 na história do clube e a Recopa da UEFA em 96, que seria o primeiro troféu europeu dos parisienses, ainda contando com grandes jogadores. Entre eles, a lenda brasileira no clube Raí, mas também tiveram craques como George Weah, Ginola e Djorkaeff. E o Denisot foi um presidente que, apesar de não ter tanta experiência, foi muito bem e digamos que até a chegada do Qatar, foi o melhor deles. A sua saída da diretoria do clube aconteceu em 1998 e ali começa um período de vacas magras, entre aspas. Apesar dos títulos iniciais, a estrutura do clube ainda era fraca e desde 1998 até a chegada do Qatar em 2011 foram 11 presidentes ao todo, com alguns deles sendo condenados por corrupção. Com isso, desde a saída de Denisot, o Canal Plus encontrou problemas e resolveu vender o clube para a Colony Capital em 2006 por cerca de 41 milhões de euros. E esse início de anos 2000 do PSG foram de bons e maus negócios, e eu vou te explicar o porquê. Tanto na ainda gestão do Canal Plus quanto na gestão do Colony Capital tivemos grandes estrelas e grandes jogadores, mas também tivemos contratações que não deram certo, então foi uma época um tanto quanto conturbada. Nomes como Ronaldinho, Okocha e Pauleta fizeram do Paris um time atrativo de se assistir em certo momento, mas tiveram outras contratações que não deram certo, como é o caso de Anelka, que foi contratado por 34 milhões de euros e não rendeu. O time entre 2000 e 2011 ainda conseguiria vencer 2 Copas da França, mas brigou para não cair algumas vezes, como na temporada 2006-2007 em que ficou em 15º, e na temporada 2007-2008 quando ficou em 16º. Inclusive nesse último ano foi salvo na última temporada por um cara chamado Amara Dian, que fez 2 gols em um 2-1 que segurou o PSG na primeira divisão e sem dúvidas é um dos jogadores que estará marcado na história do clube. E não porque ele era um gênio, mas sim porque se ele não tivesse feito esses gols, talvez não teria acontecido a venda e talvez o PSG não seria o time que é hoje. E temos que dar uma pausa para falar sobre os Ultras, que é a torcida do Paris Saint-Germain. Se você acompanhou as notícias, viram a festa que eles fizeram após a final, mas em muitos outros momentos essa violência se assemelhou muito com o que vemos aqui no Brasil. Nessa época, em 2008, inclusive a torcida chegou a invadir o centro de treinamento da equipe para cobrar os jogadores. E não, eu não estou falando de Corinthians ou Flamengo, e sim de um clube europeu. E visto que os negócios não rendiam, a Colony Capital começou a buscar possíveis compradores. E é aí que em 2011 a história começa a mudar. Para eu falar de Qatar, Nasser Al-Khelaifi e PSG, temos que entender um pouco mais sobre de onde vem esse dinheiro e também sobre quem é esse dono. O Qatar, como todos conhecemos, é um país localizado no Oriente Médio, com tamanho inferior a 12 mil quilômetros, tendo menos de 3 milhões de habitantes. Assim como grande parte dos países na região, o Qatar é conhecido por suas leis restritas e por algumas coisas que são incomuns para nós do outro lado do planeta. Além disso, o principal aspecto que temos que entender aqui é que o país é o terceiro maior produtor de gás mundial, e é daí que vem o dinheiro.
Só que é óbvio, não é só de gás que vive um país, então o Catar começou a investir em outras coisas, como aviação, também turismo e, por último, no esporte. Da aviação podemos falar da Qatar Airways, que é uma das maiores companhias aéreas do mundo, e o país também é conhecido pela forte rede de hotéis 5 estrelas que tem à disposição. No esporte, tudo se intensifica a partir de 2006, quando eles são o país sede dos Jogos Asiáticos, de onde teve muito investimento. Também tiveram participações em Fórmula 1 e era questão de tempo até entrar no futebol. Em 2011, estampando a camisa de um dos maiores clubes do mundo que contava com o melhor jogador do planeta. E um ano antes, em 2010, conseguiu a vaga para ser sede da Copa do Mundo de 2022, a primeira no Oriente Médio. Só que convenhamos, essa escolha da FIFA foi sim um pouco estranha e tem até casos que envolvem o PSG, mas eu não vou entrar muito sobre esse assunto porque eu quero falar mais sobre o clube, e caberia também para eu fazer outro vídeo sobre isso. Porque agora eu quero trabalhar um pouco a sua imaginação. Imagina você tendo dinheiro infinito, podendo comprar um clube em Paris, uma das maiores cidades e mais conhecidas do mundo inteiro, e por apenas, entre aspas, 70 milhões de euros. O que você faria? Para a QSI, a Qatar Sport Investment valeria muito a pena. E foi aí que começou essa nova era na França, quando o Paris foi comprado mais uma vez em 2011. Além do dinheiro colocado no futebol, os árabes investem muito na França em si, com muita verba sendo destinada para a energia, infraestrutura e turismo, e o Paris Saint-Germain se tornaria uma vitrine global do Catar. Logo de início agora no futebol vieram grandes jogadores e um investimento muito alto, nomes como Ibrahimovic, Thiago Silva e Lavezzi, e para comandar nada mais nada menos que Carlo Ancelotti. Pouco tempo depois, uma das grandes estrelas do campeonato italiano, Edinson Cavani, chegou ao clube em 2013, e outros nomes que chegaram nesse início foram Lucas Moura e até David Beckham. E o grande objetivo da equipe seria a Liga dos Campeões, um alvo gigantesco. Também chegou o Marquinhos em 2013, tá aí até hoje e eu nem preciso falar muito sobre ele. E bom, um time com apenas 2 campeonatos franceses, depois de todo esse investimento, era óbvio que iria dominar a França. O que aconteceu? Porque depois que a QSI chegou, o PSG dos 14 anos ganhou 11 campeonatos franceses. Mas isso não engana muito, porque na Champions ainda faltava algo. Mesmo com um ataque absurdo com Ibrahimovic e Cavani, em 13 e 14 a equipe caiu nas quartas para o Chelsea. E isso aconteceu de novo em 14 e 15, quando nas quartas perdeu para o Barcelona, contando com 2 gols do brasileiro Neymar. Em 2015 e 16 o carrasco foi o Manchester City, e em 16 e 17 o grande ponto de virada na história do clube. Após vencer por 4 a 0 em casa, sofreu a famosa remontada na volta, com mais uma vez Neymar acabando com a equipe. Foi aí que o presidente da QSI e do PSG, Nasser Al-Khelaifi, percebeu que talvez o grupo precisaria de mais uma estrela. E essa estrela seria a que acabou com sua equipe nos anos anteriores, o brasileiro Neymar. Neymar chegou como uma bomba, a maior contratação da história do futebol mundial até os dias de hoje, com o valor de 222 milhões de euros. Porém, pouco tempo depois de sua chegada, as polêmicas começaram a surgir, primeiro com Cavani, uma disputa de ego. Junto com Neymar chegou também Kylian Mbappé, que era apenas um menino na época, mas que dividiria com ele o papel de protagonista, e também se tornou o segundo jogador mais caro da história do futebol. Ainda assim, deu para manter a dominância na França, mas na Champions League, que era o grande objetivo do clube, os resultados foram praticamente os mesmos. Em 17 e 18 caiu para o histórico Real Madrid comandado por Zidane, com Neymar estando fora da partida de volta por lesão. Em 18 e 19 Neymar fica fora de novo, e após um ótimo resultado na ida, o Paris perde de virada para o United em uma partida para esquecer na própria França. No meio a isso, o drama do astro brasileiro também foi outro fator, já que o próprio não queria ficar e tentava a todo jeito uma volta para Barcelona. Mesmo assim, o Sheik garantiu que Neymar não conseguisse o que queria, algo que também foi feito com outros jogadores insatisfeitos como Rabiot, e um ditado popular para essa política foi que o PSG era uma prisão de ouro. E olha, se dentro do campo não conseguiu o resultado que queria e não conseguiu conquistar a Europa, fora do campo ele foi sim muito positivo. Foi o Neymar que colocou o Paris no holofote mais alto e também nas questões de marketing o time praticamente dobrou de tamanho, além de quase até conseguir chegar na Champions também. No Super Agosto em 2020 chegou na final e perdeu para o Bayern, mas só de chegar numa decisão já era um avanço. No ano seguinte conseguiu bater times gigantescos, como o Barcelona vencendo no Camp Nou por 4 a 1 e o próprio Bayern, ambos com grandes atuações de Mbappé. A queda veio dessa vez contra o City na semifinal, mas o contraste foi imenso, já que os ingleses também são um clube de investimento externo, só que no caso deles parecia que tinham um planejamento e não apenas eram um catado em campo.
E isso passa muito pelo treinador. Teve o Tuchel, que foi muito bem, mas também teve outros caras como Galtier, como Pochettino, que não sabiam lidar com o vestiário do clube. Em 2021 chegou Messi e Sérgio Ramos, e a quantidade de estrelas se tornou ainda maior. Mesmo assim, uma equipe com um ataque desses conseguiu dar errado, já que o balanço defensivo não existia, e o elenco era muito defasado em outros setores. Inclusive tendo jogadores muito grandes em um campeonato muito pequeno, quando chegava a Champions, era difícil de ligar a chavinha, o que de certa forma faz sentido. Não querem jogar, não querem treinar, a lei do esforço mínimo, vamos ganhar de qualquer jeito, vamos ser campeão. Só que se você mantém essa cultura durante todo o ano, você não consegue, quando chega a Liga dos Campeões, trocar de camisa, colocar um patch da Champions aqui e jogar como o Real Madrid joga. É a mentalidade. Já com Messi, Ney e Mbappé, o Paris caiu para o Real Madrid em 21-22 e para o Bayern em 22-23, com Neymar passando muitos momentos machucados e Mbappé causando problemas pelo seu ego, assim encerrando o período dos três por lá, já que Neymar saiu para a Arábia e Messi foi para os Estados Unidos. Com isso, os árabes perceberam que era necessário uma mudança de postura, e foi aí que chegou o treinador Luis Henrique e o dirigente Luis Campos, e assim as coisas começaram a mudar. Sobre o Luis Campos, eu já tenho um vídeo sobre esse PSG e também sobre essa montagem de elenco, então eu não vou entrar em tantos detalhes sobre esse assunto. Só que eu vou sim dar uma passada rápida sobre a história do Luis Henrique, mas antes disso eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tenho outros conteúdos de futebol por aqui e também sai vídeo toda semana com novas coisas, então vai, dá uma chance. Se inscreveu? Beleza. Vamos falar de Luis Henrique. O treinador que antes foi jogador começou trabalhando nos juniores do Barcelona, passou por Celta de Vigo até chegar na equipe principal dos culés em 2014. O espanhol sempre foi um cara de muita personalidade, tendo inclusive balançado no cargo por conta disso, já que ele conseguiu ter problemas com Lionel Messi. Mesmo assim, em sua primeira temporada no Barça, conseguiu montar uma equipe que encantava os olhos, com o trio MSN na frente sendo destruidor. Porém, 17, mas logo em 2019 ele assumiria outro papel importante, sendo treinador da Espanha. Só que infelizmente nesse período ele teve que interromper a sua carreira. A filha dele, Shana, de somente 9 anos, sofria de um câncer ósseo e ele teve que interromper a sua carreira para poder acompanhar o tratamento. Acabou que a filha dele não suportou e faleceu, e o Luis Henrique até conseguiu lidar da melhor forma que ele pôde. Criou até a Fundação Shana, que é uma entidade beneficente que visa ajudar crianças em tratamentos de câncer. Voltando ao futebol, o espanhol voltou a comandar a seleção, e na Copa de 2022 vimos um futebol pragmático, de muito toque de bola, mas que foi muito criticado pelo mundo. E com a saída dele da Espanha, os pontos se cruzam. De um lado, Nasser Al-Khelaifi querendo mudar a política e fazer uma postura diferente. E do outro, Luis Henrique voltando ao futebol de clubes. Então, a junção foi feita. Logo na sua primeira temporada, sem Neymar, Messi, mas ainda com Mbappé, a equipe conseguiu chegar à semifinal da Champions. Mas mais do que isso, a postura foi o diferencial. Pudemos ver Luis Henrique cobrando Mbappé de fato. E quando o francês decidiu sair para o Real Madrid, o técnico ainda disse que faria um time melhor ainda para a temporada seguinte. Não quero entrar em muitos detalhes porque, como eu disse, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Mas a gente tem que ressaltar Luis Campos e também a nova política de contratação. Montando um elenco baseado na ideia de Luis Henrique, vieram jogadores jovens. João Neves como um grande talento português para o meio campo. Doué, uma jovem promessa francesa, e até que Kvaratskhelia, que chegou somente em janeiro desse ano, mas se adaptou instantaneamente. Agora finalmente podemos falar da Champions League desse ano, porque as coisas aconteceram de uma forma diferente do comum. Na primeira fase, o Paris pegou uma das piores sequências possíveis no torneio, e até poderia ficar de fora dos mata-matas. Perdendo muitos pontos no início, a equipe precisaria vencer seus 2 últimos jogos, sendo um deles contra o Manchester City. Na partida, porém, o resultado veio, e a equipe, mesmo que numa colocação ruim, conseguiu sim chegar nos playoffs. Só que mesmo indo mal nessa primeira fase da Champions, no campeonato francês, eles estavam invictos. Então, o que aconteceu? Por que estava tão ruim assim? É verdade sim que o time começou a engrenar de fato na segunda parte da temporada, e o esquema do Luis Henrique foi se tornando algo absurdo, contando principalmente com transições e ataques rápidos, e uma forte pressão desde o início do jogo. Enfrentar o Paris não era uma tarefa fácil. Pressão essa que poderia iniciar logo na primeira bola, já que vimos por algumas vezes o PSG escolher pressionar o adversário ao invés de iniciar o jogo. E contando com pontas rápidos, mas que ajudam defensivamente, a equipe mostrou maturidade. Kvaratskhelia é um animal fisicamente, Dembélé alcançou sua melhor forma tendo liberdade, e Doué e Barcola revezavam, mas mantinham o nível. Pronto. Dito isso, vamos falar sobre os playoffs. Na primeira oportunidade amassou o Brest, tirando o rival nacional com um placar largo.
Logo depois viria o favorito Liverpool, que foi o melhor time da primeira fase, e tudo apontava para a vitória dos ingleses, já que eles até venceram o primeiro jogo. Na volta, porém, Dembélé foi decisivo, e Doué bateu o último pênalti com frieza. Nas quartas, não tomou conhecimento do também inglês Aston Villa, e contra o Arsenal conseguiu vencer os 2 jogos, mesmo precisando que Donnarumma operasse milagres. E eu já falei do ataque, mas defensivamente o PSG é absurdo também. É o time com mais roubadas de bola na Champions League, e pensando no esquema que joga, poderia sim sofrer e ter problemas ali. Muito pelo fato de que os meio-campistas não são muito fortes fisicamente, e também porque os laterais são muito ofensivos. Só que a defesa do Paris começa lá na frente, e não lá atrás. Com o capitão e líder Marquinhos e o subestimado Pacho, a equipe é sólida, e tendo Vitinha e João Neves, era difícil não dominar o meio campo, já que os dois são de uma qualidade absurda. Após bater 3 times ingleses, aquele papo de estar em uma liga inferior também voltou à tona, com Luiz Henrique brincando com a situação, já que eles chegaram à final mesmo sendo da Liga dos Fazendeiros. E bom, na final, eu mesmo disse aqui no canal que pra mim era 50-50. Só que não foi o que aconteceu, a Inter jogou muito mal e a gente tem que ressaltar a partida que fez o PSG, que foi avassaladora. Foi a maior goleada da história das finais, 5-0, que é um placar praticamente de videogame, e a gente tem que entender que o PSG mereceu o título. E desde o primeiro minuto a gente viu isso, porque a Inter não viu a cor da bola. Com isso, finalmente o projeto foi cumprido, e o título da UEFA Champions League enfim chegou. Doué, um jovem de ainda 19 anos, foi decisivo. Vitinha fez uma partida abissal, e Kvaratskhelia em apenas 6 meses já provou o jogador que é, e o jogador que pode ser. Ainda daria tempo da torcida homenagear Luiz Henrique nas arquibancadas, e os famosos ultras na França fizeram uma festa absurda, passando até um pouco do ponto também. Nesse vídeo pudemos ver como o clube passou por diferentes momentos e metodologias, mas dessa era do Qatar parece que finalmente veio a certo. Com a chave do clube na mão de um treinador, e um elenco montado pensando no estilo de jogo, o Paris conquistou sua primeira Champions League. E pensando no investimento e na força que o time já tem, o futuro pode ser muito promissor. E bom, eu gostaria de saber também a sua opinião. O que você acha desse PSG, da gestão do Qatar, dessa final e também o que você espera do futuro, porque esse vídeo acaba aqui. Vou te pedir também para que, se você quiser, vá assistir o outro vídeo que eu fiz sobre esse PSG. É um pouco mais antigo, mas lá eu falo sobre a montagem de elenco e também sobre a importância do dirigente Luiz Campos. Não esquece, deixe seu like e se inscreve no canal, que é muito importante, e eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se você quiser continuar comigo, tá pintando outro vídeo na tela e a gente pode se encontrar em alguns segundos. Se não, um grande abraço, valeu, é nóis!